Opa, daí. Hoje e sempre, o Guarani não é um dia muito feliz. Aliás, hoje é quarta-feira, dia 23. Na última segunda, tivemos o fatídico jogo de Anápolis e Guarani. E como vocês, ou a maioria, já sabe, foi feio, triste, lamentável, assim, triste, muito ruim. Vamos aqui até dar uma olhada no SofaScore. Brasileirão. Série C. Ó, triste. Triste, tá? Bem triste. Para começar, não estamos na zona de classificação. Perdemos a chance de estarmos com 19 pontos e ficarmos ali entre sétimo e oitavo. Cara, sério, olha, pode ter sido um jogo chave pra gente entrar na zona de classificação ou até mesmo pra subir. É, olha, lamentável, triste. Bom, eu sou o Robert, conhecido também como Obugrino ou como Bob, você que escolhe. E esse canal, Obugrino, e também no Instagram, Obugrino, é para tentar fazer com que a palavra bugrina seja distribuída pelo Brasil e pelo mundo. Sim, eu tenho essa ambição. Bom, vou até colocar aqui pra gente ver dados sobre o jogo. Primeiro, André Simplício marcou no final do primeiro tempo. Cadu no começo do primeiro tempo de rebote de um pênalti. Sim, gente, arbitragem. Vamos começar. Vamos começar aqui, ó. A arbitragem com Marcelo Rudá, se eu não estou enganado, fraco, triste. Meu Deus, triste, feio, ruim, muito ruim. O pessoal, ou a mídia bugrina, acha que teve uma tendência, supostamente, porque o cara, o, o juiz, é do Distrito Federal e acabou apitando um jogo do Anápolis, de Goiás. Cara, ontem acabei fazendo uma live com o Gordão Guarani e eu assumo que tenho a mesma visão dele. Acabei pensando, e talvez seja o que ele mesmo falou. Simplesmente, o juiz foi ruim, ou é ruim, infelizmente. Assim, a falta que o Bruno Santos acabou sofrendo logo no comecinho do primeiro tempo já desestabilizou o Guarani. Infelizmente, uma tristeza. É, também não podemos deixar de fora essa escalação do Marcelo. Pô, gente, o Cadi, acabou chegando essa semana e já foi titular. Tirou Kelvin. Pô, por quê? Não precisaria. Na minha opinião, a escalação já começou ruim, sinceramente. Olha, e um outro ponto. Isaac e Diego Torres. Pô, gente, Diego Torres como 10 não está entregando. Tá triste. E, sinceramente, eu não sei se o problema acaba sendo do próprio Diego Torres ou se é o Marcelo com a sua tática que esteja matando o futebol do Diego Torres. Sinceramente, estou na dúvida. Não sei se seria melhor uma outra abordagem do Marcelo. Isaac, o Isaac, cara, o segundo tempo, quer dizer, aliás, o segundo gol foi, na minha opinião e na minha visão, uma grande falha
do Isaac. Mas sim, grande falha do Isaac. Ele levou um drible do André Simplício, simplesmente olhou para a bola. Simplesmente. E eu não posso tirar o mérito do André, que foi um baita chute de cobertura pro gol. O Andrei estava um pouco adiantado e não conseguiu pegar a bola. Mas assim, uma baita falha do Isaac, que acabou esperando o Caio Melo, se eu não estou enganado, e tentar buscar a bola assim que ele tomou o drible. Triste, complicado. Bom, Bruno Santos precisa reencontrar o caminho do gol, porque o goleiro mal trabalhou, mal trabalhou. Ele saiu limpo, 0 km. Se ele quisesse, ele podia vender o uniforme dele do jogo como novo, na etiqueta, porque o cara não teve problemas. O, o de, a área defensiva do Anápolis não teve problemas, porque o Guarani não conseguiu criar nada, nada, não deu. Falta de, cara, falta de liderança em campo e um 10 que faça o serviço. Porque, cara, não tá rolando. A criação do Guarani está difícil. Fraco pra difícil. Muito complicado. E, sem contar, que o Marcelo também foi expulso. Ou seja, não teremos Marcelo Fernandes em campo no próximo sábado contra o Náutico. Infelizmente. E olha, uma coisa me preocupa. Temos jogadores pendurados. Jogadores importantes. Entre eles, temos o Andrei, que está pendurado, o Caio Melo está pendurado, o Emerson está pendurado e o Rafael está pendurado. Ou seja, os quatro ali, que geralmente trabalham no time, estão pendurados. E, rapaz, depois do Náutico, temos o Derby. E eu tenho receio que um desses quatro esteja fora do jogo. Infelizmente. Olha, é um receio meu. E pro Marcelo, eu não acho que tá na hora dele sair. Não vejo a necessidade dele sair. Mas assim, seria interessante uma constância da escalação. Porque eu acho que ainda tá faltando uma ligação, né? Uma, um costume entre os jogadores. Porque a cada jogo é uma escalação diferente. E tem jogador aí que, sinceramente, deve ser uma fera, um leão no treino. No jogo, puta, é um gatinho. Sinceramente. Um gatinho. Porque desaprende a jogar. Desaprende. É incrível. Cara, olha, eu fico abismado. Tem nota aqui, ó, por exemplo, do SofaScore, que eu daria menos. Muito menos. Pra mim, aliás, pra mim, o melhor jogador, mesmo que tenha levado gol, foi o Andrei. Ainda mais, colocar o ponto polêmico, que ele está 100% em pênalti, tá? Ele defendeu o pênalti e ainda teve o rebote. Um rebote também muito complicado, polêmico. Na minha opinião, deveria ter voltado o pênalti. E, na minha opinião também, outro erro de árbitro. Olha. E sem contar que, desde criança, eu aprendi que o futebol são com 11 jogadores. E teve um momento que o Anápolis tinha 12 jogadores em campo. Cara, acho que o árbitro não foi tendencioso, só fraco.
Sou fraco. Infelizmente. Tá bom. Eu vi até no site da CBF que ele já apitou jogos da Série B, um da Série A. Mas, cara, não tá legal. Não tá legal. Sinceramente. Bom, Bugrino. É sofrência. Sofrimento. Triste. Muito triste. Porque a gente tinha ali, ó, o caminho pra entrar na zona de classificação. Olha isso. Olha isso. Não. Sério. Muito triste e complicado. Complicado. Tá bom, ainda temos algumas rodadas, mas olha, temos aí 6 rodadas? É isso? Bom, 6 rodadas? Ainda acho que dá. É complicado? É complicado. É triste. É triste. A galera perde a esperança? Perde. Mas olha, eu, como bugrino, ainda acredito. A esperança é a última que morre. Sinceramente. E, para complementar, vamos aqui dar uma olhada no que o nosso querido Marcelo Fernandes acabou falando na coletiva. Vamos nessa. Vamos começar então, professor Marcelo, no jogo aqui no estado de Goiás, Anápolis, o Guarani não encontrou facilidade para jogar, o campo um pouco pesado. Desde o início do jogo eu trouxe a informação que o campo está sendo muito desgastado. Houve jogo aqui sábado, domingo, e esse ponto crucial foi o ataque do Guarani não conseguiu obter chances, tanto que o goleiro Paulo Henrique quase não fez grandes defesas. Primeiramente, boa noite, né? Sabíamos que era um jogo difícil, né? Nos domínios do Anápolis, é uma equipe com certeza tem feito jogos que tá querendo fugir daquela situação que tá lá embaixo incômoda, né? E nós Exatamente. viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né? Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o Exato. pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metros para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Uhum. Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Eu acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né? O Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas. Mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Assim, sinceramente, eu acho que realmente os jogadores estão sentindo e tristes, porque a sequência estava muito boa, mas faltou, faltou. A arbitragem foi ruim, mas o futebol que o Guarani jogou foi pior, infelizmente. Essa essa narrativa da arbitragem tá ok até certo ponto, mas o Guarani também não ajudou. Tá bom, a gente pode pensar que depois de todo esse problema que a gente teve no começo, com até a expulsão do Marcelo, possa ter mexido com o emocional dos jogadores. Porém, ainda penso sobre a contratação dos jogadores mais velhos, dos experientes, mais rodados. Não funcionou? Teve algo a mais, né? Assim, realmente eu fico na dúvida se tem algo a mais que acabou fazendo com que o time não jogasse ok. Eu acredito que não tenho. Até onde a gente tem de notícia, tá tudo certo, né? Tudo ok e nada pendente. Então, não sei se o emocional pode ter afetado ou a falta de uma liderança em campo também pode afetar muito e não ter deixado o Guarani se organizar ou começar organizado.
né? Ficou perceptível a questão do nervosismo dos jogadores, principalmente quando esses pontos cruciais da arbitragem. E aí o senhor também acabou se exaltando um pouco, porque foi notório os erros e os torcedores concordaram todos aqui, principalmente ao vivo no chat, que foi os lances pontuais que definiu já logo Não, a partir sim, do início. isso aí é inerente pra gente. A gente não tem esse controle. Você entra para fazer um jogo de uma maneira, já sabendo tudo que acontece com o campo, você entra com dois alas para fazer bastante linha de fundo e cruzar na área, que é o que a gente tem de bom com o Bruno. Infelizmente aconteceu, e o lance que resultou de deixar todo mundo chateado. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro, e ele falou pro juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei pro juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? Bom, na súmula tem os pontos em que o Marcelo, segundo o árbitro, né, diz que o Marcelo Fernandes acabou proferindo palavras de baixo calão, como filhos da fruta e até mesmo vai tomate no cru. Então, e até mesmo empurrão, né, uma peitada, assim, no quarto árbitro. É complicado a narrativa, porque a gente. É Série C, não tem muitas câmeras. O que a gente viu não dá pra ter certeza do que foi dito, porque acabou sendo uma bagunça, uma zona entre, entre a galera, o pessoal, entre banco e campo. Então, cara, fica difícil. Mas, tem as duas versões. Vamos ver se o Guarani vai acabar levando isso pra frente. Eu duvido muito, tá? Pelo que eu vejo e conheço do Guarani, não vai pra frente. Vai morrer esse assunto. Então, a gente fica aí, torcedor, de mãos atadas, infelizmente. E assim, os jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, não tivemos, acho que tivemos um cartão depois do jogo. Os Exato. jogadores A gente tentaram, teve fizeram, um amarelo. mas como você falou e você bem disse, o jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória do Anápolis. Não tirando o mérito do Anápolis, pelo amor de Deus, mas com certeza está todo mundo falando, e eu não estou me escorando nos erros da arbitragem, mas que eles definiram a partida, eles definiram sim. Foi o que eu comentei. Exato. Os erros de arbitragem podem ter colaborado para que o Guarani tenha se perdido ou até mesmo se desorganizado e acabou ajudando na definição do resultado, infelizmente. Nós temos uma pergunta dos nossos comentaristas, que é a questão do Kadir e também do nosso do camisa 10, do meio-campista Diego Torres. Certo. O jogo deles não conseguiu fluir, principalmente hoje. Por sinal, quem tá falando essa voz é o Israel, é um repórter lá da região. E o Bugricast acabou fazendo contato para que o Guarani e a torcida tivesse alguém representando e fazendo perguntas. Ó, tenho aqui, vou colocar aberto aqui. Tenho aqui que dar os parabéns ao Bugricast pelo trabalho que eles fazem toda a rodada fora de casa e dentro de casa. Dentro de casa, principalmente pelas narrações locais, que o Leozinho, o Wendel, até mesmo o Vitorelli, às vezes faz in loco, que, cara, são profissionais. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu fico, às vezes, um foninho aqui no Burgercast e assistindo o jogo. Porque os comentários são muito bons e pertinentes. Agora, gastar uma grana, contratar um profissional e ter ele em loco, pô, tem que amar muito. Tem que ser bugrino de verdade. Pô, máximo respeito ao pessoal do Bugrecast. Máximo respeito. Do Kadir de alguns jogos. O senhor pode pontuar nessa questão do meio-campo? Bom, o Kadir estreou hoje. Né? O Kadir estreou hoje, ele não vem de vários jogos. Hoje foi a estreia dele. Um grande volante, jogou, acho que na função dele foi muito bem na partida. Discordo. Acho que
98% da torcida discorda que não foi um bom jogo. Infelizmente, pênalti acabou sendo de um lance em que ele estava envolvido, que na minha opinião não foi um pênalti, que a bola acabou batendo no braço de apoio do Cade enquanto ele tentava defender um chute. Mas assim, na minha opinião, não foi muito bom não. E o Diego Torres é o cérebro do nosso time, é um cara que tem uma predominância muito boa no meio de campo. Isso aqui me matou. Diego Torres, cérebro da equipe? Eu discordo. Se ele é o cérebro, então tá explicado a bagunça que foi o jogo. Porque o Diego Torres ainda se encontra. Tentando se encontrar. Eu não vejo ele ainda como o camisa 10 que colocaram. E sem contar que ele é o jogador mais caro atualmente no elenco. Então, pra mim, ainda está devendo. Devendo muito. Mas, quem sou eu pra falar de tática? Sendo que temos aí o Marcelo Fernandes que é pago para isso. E ele é o técnico. Eu aqui só dou os pitacos. Mas que infelizmente hoje o campo prejudicou e toda essa atmosfera foi criada. Realmente, já no começo do jogo, se você Foi um climinha hostil. Gostosinho. Bem complicado. vocês tiverem imagem, na hora de cumprimentar, o time do Anápolis, o dirigente, não sei quem foi, empurrou o Diego Torres na hora de cumprimentar as equipes, não sei o que aconteceu no campeonato estadual, mas já estava um clima muito ruim aqui. Mas assim, é a terceira divisão, é a Série C, a gente tem que estar acostumado, tem que batalhar, trabalhar muito, a gente está trabalhando muito mesmo. A gente está na boca ali para entrar, as equipes nenhuma também se distanciou, e sábado que vem tem outro jogo, é passar borracha nisso aqui, corrigir o que a gente tem que corrigir, vou fazer um grande jogo sábado. Falta 6 jogos para encerrar essa primeira fase. O recado que o senhor deixa para o torcedor que está acompanhando essa live nesse momento. O recado que eu deixo para o torcedor é o que ele sempre vem fazendo pelo Guarani. Tem nos apoiado, tem nos incentivado, e não vai ser diferente sábado. Ele sabe a situação que o clube se encontrava, eu mesmo cheguei aqui, o clube tinha 0 pontos em 3 rodadas, a gente conseguiu, junto com esses jogadores aí, a torcida, que é importantíssima para a gente, e eu tenho certeza que sábado eles vão estar lá, empurrar a gente para a gente conseguir um grande resultado contra o Náutico. Professor Marcelo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, foi isso. E tem esse ponto também. E toda oportunidade, o Marcelo coloca essa narrativa de quando ele chegou, tinha 0 pontos e agora tem 16. Ok, reconheço, antes estava ruim, aí melhorou, mas agora parece que está voltando ao caminho do ruim. A gente sabe que o Guarani tem uma certa maldição, ou castigo, de chegar em retas finais e perder força. Isso quebra o torcedor e ainda afasta o torcedor que agora estava pensando em voltar ao brinco ou até mesmo acompanhar mais o time. Isso mata o planejamento, acredito que da maioria dos torcedores, ou até mesmo aquele casual que fala que torce, mas às vezes vai e acompanha pouco, já tá afastado porque já tá desanimado, infeliz com o time e tudo mais. Infelizmente, acaba colocando um retrocesso em toda a campanha e melhora que vai tendo, né? Bom, é isso. E o que você acha, meu bugrino sofredor? Acha que ainda dá? Eu ainda acho que dá. Ainda acredito no trabalho. Acho que seja só uma derrota depois de uma boa sequência que tivemos e também das janelas que tivemos. Acredito no trabalho do Farney, do Elano e dos Marcelos e do Arzu. Acredito. Acho que dá. Acho que dá, pelo menos, pra gente classificar e entrar na segunda fase. Que será difícil. Mais difícil do que for agora. Do que foi. Ou que está sendo agora. Mas acho que dá. E você? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Curta, compartilhe. E caso vá fazer alguma compra ou qualquer coisa, olha aqui embaixo, tem alguns links que acaba fortalecendo a firma. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. E lembrando, hoje e sempre,
Guarani. Valeu!